Como será o fim do pecado? Como ele vai acontecer? É o que nós vamos estudar hoje no nosso último encontro da temporada A Cura do Pecado. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, concluindo mais uma semana e concluindo mais um guia de estudos, A Cura do Pecado. Obrigado a você que está sempre ligado com a gente, acompanhando o programa Escola Bíblica, você que acompanha mais uma temporada. A partir de segunda-feira, nós estaremos juntos estudando sobre educação de filhos, o grande desafio que nós temos. Guia de estudos preparado pela Darleide Alves, ela que é apresentadora aqui na TV Novo Tempo. Então, obrigado por sua companhia de sempre. Não esqueça, mesmo que a gente esteja no último momento, último encontro, o último estudo, quero dizer para você que você pode pedir o seu guia de estudos. Você pode fazer contato com a gente. Quero lembrar, eu até vou mostrar aqui, a gente tem, no final do guia de estudos, a gente tem aqui um pequeno testezinho, até de forma bem didática, olha, dá uma olhadinha aqui, ó, bem didática para você testar ali os conhecimentos dentro daquilo que a gente trabalhou ao longo da temporada. Em cada estudo, algumas perguntas de múltipla escolha, o texto bíblico, você pode fazer referência, eu particularmente gosto muito disso, então é uma forma de a gente aplicar aquilo que a gente conheceu. Então, não esqueça, manda mensagem para o WhatsApp, acessa o nosso site ou ligue no horário comercial e a gente vai enviar para você gratuitamente o nosso guia de estudos. Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Lembrando que todos os nossos programas de todas as temporadas estão no nosso canal no YouTube, você pode acessar e também no ntplay.com. Acesse, ouça, fundamente, compartilhe com seus amigos, vai fazer toda a diferença. Vamos orar a Deus, nós vamos hoje concluir como finalmente o pecado será erradicado da história da humanidade e agora vamos viver um novo momento. Hoje a gente vai relembrar alguns desses eventos que a gente começou no programa de ontem e vamos trabalhar um pouquinho a ideia baseada em um capítulo da Bíblia. Eu gosto muito de analisar de forma detalhada a narrativa que o texto bíblico apresenta. Essa sistematização ela é importante, a gente busca vários textos, Isso faz parte do ensino e do conhecimento bíblico. Agora, quando a gente lê atentamente os detalhes de um capítulo dentro do seu contexto, isso nos toca, a gente vai analisar um destes para a gente concluir o programa e concluir a temporada. Vamos orar a Deus pedindo iluminação para que Ele nos dê entendimento. Pai, durante esse período, durante esses meses, nós estivemos juntos, estudando, procurando entender esse tema que é tão desafiador, a origem do pecado, como isso afetou a humanidade, como nos afeta hoje. Mas a gente enche o coração de esperança porque o Senhor tem um plano de salvação e o Senhor tem um plano para eliminar o pecado definitivamente da história da humanidade, o pecado que nunca mais se levantará. Que o Senhor nos dê compreensão no estudo de hoje, abençoe a cada um dos nossos telespectadores, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A gente vai ler alguns textos que estão em Apocalipse, capítulo 20. Quero relembrar
o que a gente começou a trabalhar ontem, e eu quero ser didático aqui. Quero apresentar 3 imagens para você. É o que a gente destaca como esse período, né? Essa expressão não existe na Bíblia, milênio, mas existe o período de 1000 anos. E alguns marcos que iniciam o início desse período, o que acontece durante. A compreensão do período do milênio ela é importante porque aqui é o momento do esclarecimento. Foi o que eu falei quando eu terminei o programa de ontem. Todos nós temos os nossos questionamentos, nós temos aquilo que a gente não consegue explicar, muitos de nós vamos dormir o sono da morte sem saber exatamente o porquê de determinadas situações. Ainda que haja um anseio no nosso coração, nós desejamos ter as explicações, mas nem sempre vamos tê-las ou isso é tão essencial para a gente. E às vezes a gente até atropela quando a gente quer consolar alguém tentando dar explicações que nem a gente sabe. Então o período dos 1000 anos dentro da Bíblia é o período das explicações. É o período que dá início definitivamente à eliminação do mal, esperança eterna para aquele que aceitou o Senhor Jesus, mas é o período do entender. Entender como Deus foi amoroso na nossa vida e como Deus foi amoroso na vida de todas as pessoas. Independentemente da escolha que essa pessoa fez, mesmo rejeitando, se entenderá como o Espírito de Deus trabalhou por trás, como o Espírito incessantemente trabalhou na mente, circunstâncias que foram colocadas diante de todas as pessoas para que essa pessoa aceitasse, entregasse. Diante do mistério da salvação, das diferenças culturais, do processo de entendimento que cada um tem, do tempo de cada um, sabe? Dentro da cultura dele lá, né, no lugar mais remoto, Deus se revelou para ele. Então o período dos 1000 anos é o período do entendimento, é o período da compreensão de quanto Deus é amoroso. O início do milênio então se dá com a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Aqui estão as referências. Vamos colocar em tela cheia agora, só para... eu vou passar cada item, mas só para você que está em casa conferir. Então você pode tirar aí uma fotinho, tá? Tira um clique aí para você ter clareza, depois conferir os textos, tá? Isso é importante. A gente não teria tempo aqui para a gente ler todos os textos. Então a segunda vinda marca a morte daqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, é um segundo acontecimento que se dá, a gente trabalhou isso ontem, não suportam ver a glória do Senhor. A gente tem também a ressurreição dos justos. Aqueles que amaram o Senhor Jesus estavam dormindo o sono da morte. O primeiro é Apocalipse 19, 11 a 21, 19 e 21, a morte dos ímpios. O 24 a 6, a ressurreição dos justos. Os justos, ou aqueles que amaram a Deus, são levados para o céu. 1 Tessalonicenses 4, 17. Satanás é preso. Então aqui é importante a gente explicar o inimigo de Deus que vive constantemente perseguindo, levando-nos a momentos para a nossa queda, para a nossa destruição. Nesse período ele é preso. Por que ele é preso? Porque a terra não tem ninguém. Os que amaram o Senhor Jesus estavam mortos, acordaram e foram levados ao céu. E os que estavam vivos e amaram vão juntos com eles, reinando com ele durante o período, entendendo, durante o período dos 1000 anos, entendendo o que está acontecendo. E aqueles que não amaram, os vivos morrem. E os que estavam mortos, diz o texto bíblico, continuam mortos. Porque feliz é o que tem parte na primeira ressurreição. Os restantes dos mortos, até quero convidar você a abrir capítulo 20, verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Então, eles continuam mortos.
Então a terra está vazia. A expressão bíblica é que ela fica sem forma, como lá no início da criação. Então Satanás está preso com seus anjos por uma cadeia circunstancial. A terra fica desolada, e aí está aí a referência de Apocalipse capítulo 13, verso 5. Deixa eu só colocar aqui adiante. Então, durante o período dos 1000 anos, é o período da explicação, do entendimento. Os santos reinam com Cristo no céu, Apocalipse 24 a 6, que é compreender como Deus foi justo. Há então esse julgamento é um julgamento de confirmação, definitivamente. Está se confirmando tudo aquilo que o Senhor fez. Satanás e os anjos caídos estão presos, já falei sobre isso, Apocalipse 24 a 6, e a terra permanece desolada, como um caos. A referência é Isaías 24, 19 a 22. Mas agora, o que acontece no fim deste período? Se você ler capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 7, e o capítulo 21, a gente tem esta terra que foi renovada. A cidade santa desce com os santos, 20, verso 9. A ressurreição dos ímpios, ou daqueles que não amaram a Deus, acontece agora. Lembra? Eles ficaram mortos até que se completassem os 1000 anos. Satanás é solto, então há agora, eles se arregimentam, diz a partir do verso 7, para destruir aqueles que estão dentro da cidade. Eles estão ali preparados para essa destruição. E nesse momento desce fogo do céu, e Satanás e todos aqueles que em todas as épocas rejeitaram o Senhor, eles são destruídos. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. E há agora a renovação definitiva da terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Quando a gente olha este cenário, a gente tem aqui, eu tentei dar uma explicação breve para você, deste grande final, dessa destruição final, ou seja, dessa transformação final. Mas a gente precisa entender que o Senhor propôs uma transformação para aqueles que foram fiéis a Ele. E eu quero terminar exatamente com isso. A grande transformação que vai acontecer com aquele que foi fiel. Como isso acontece e como essa verdade da Bíblia faz sentido para a nossa existência. Existem 2 grupos, como eu mencionei ontem, que subdividem, mas eu quero enfatizar aquele grupo que dedica-se ao Senhor e entrega a vida para Ele. Esse não é um evento para a gente aterrorizar, ou não é um fenômeno catastrófico de destruição. Não. Este é um momento de renovação, de transformação. E após o intervalo, nós vamos conversar sobre isso. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos, de segunda a quinta, às 8h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo, estudando os guias que são preparados pela Escola Bíblica. Estamos aí com o nosso guia de estudos, A Cura do Pecado. Não esqueça, você pode pedir o seu guia, receber na sua casa, e mesmo que a gente esteja no último estudo hoje, no último programa dessa temporada, você pode ouvir, vai fazendo suas coisas, ouvindo, ou você pode tirar para um momento devocional seu, de reflexão, pega seu guia, preenche, completa. Se você tiver dúvida, vai lá no nosso canal no YouTube e assiste o programa e amplia. A gente teve alguns estudos que como a gente tem muito conteúdo, a gente fez várias aulas aqui. Então, minha motivação para você, não esqueça, manda uma mensagem para o WhatsApp, acesse o nosso site. No WhatsApp é só escrever, eu quero receber. Então, você vai receber um link, preenche o link, bem simples, tá?
e aí você vai receber na sua casa. Lá no nosso site, você vai ver a fotinho do estudo, do guia. Você clica em cima, aí tem 5 passos, que são bem simples, você só vai preenchendo ali, e aí você aguarda. Você tem a opção de pedir também, de baixar o PDF aí no computador, se você não quiser o material físico. Daí é a sua opção, tá bom? Ou você pode ligar no horário comercial. O telefone está aí, é o 0 operadora 12 21 27 31 21, e você, aí a nosso atendente vai preencher o seu cadastro e você recebe aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, vamos concluir aqui, fizemos uma breve reflexão sobre esse grande acontecimento que é o período dos 1000 anos, que ele é marcado aí pela volta do Senhor Jesus e a sucessão de acontecimentos, e agora o fim desse período, que é a renovação, a terra renovada. Mas eu quero estudar com vocês agora, nos últimos momentos, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 58. Convido você pode acompanhar, eu escolhi alguns versos aqui. Neste capítulo, Paulo está apresentando o evento que marca, o maior acontecimento para ligar toda a crença do cristianismo. É a morte de Jesus, mas não foi definitiva a morte, é a sua ressurreição. E como a ressurreição nos dá a visão de que existe sentido para a segunda vinda, existe sentido para a ressurreição, existe sentido para a gente entender que o Senhor foi justo com todos, porque se não houvesse ressurreição, se Cristo tivesse morrido na cruz, mas nunca tivesse ressuscitado, não haveria solução para o problema da humanidade. A morte foi a solução, mas a ressurreição foi essencial para esta confirmação, porque aí mostra que o maior efeito do pecado, que é a morte, foi com Cristo eliminado para sempre. E um dia será, a gente vai ver agora os versos. E olha como Paulo apresenta a profundidade deste tema. Não tem como eu ler todos os versos, tá? Vou ler alguns. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Então ele apresenta a salvação em Jesus. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, Paulo está dizendo assim, vou relembrar algumas coisas, não guarde isso, né? Porque senão é tudo sem significado. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É a mensagem de salvação. Agora, ele não só morreu, ele também ressuscitou. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ele morreu, mas não se acreditava na ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E é vã a vossa fé. Por que é vã a vossa fé? O ideal seria se a gente lesse todos os versos aqui, né? E eu quero relembrar aqui o verso que a gente leu, 12. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Por quê? Porque senão não há sentido. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, como é que eu vou dizer que um dia haverá a cura do pecado? Como é que eu vou afirmar isso? Porque a morte e a ressurreição mostram que haverá cura para o pecado, ou seja, que ele vai ser eliminado para sempre. Você consegue entender isso?
O pecado nos aprisionou, ou o pecado nos aprisionaria para sempre com o seu efeito, a morte, o sono, se Cristo não tivesse vencido na cruz, e vencido e ressuscitado, se continuaria sendo prisioneiro daquele resultado. E aí, nunca haveria cura. Sequência. Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, tudo o que eu estou falando para vocês é vão. Não tem sentido a fé. E se nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, somos, né? Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, no qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E aí? Então não há sentido, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda, está aqui, permaneceis nos vossos pecados para sempre. E ainda mais, os que dormiram ou morreram em Cristo, pereceram. Acabou. E aí o que o inimigo de Deus falou se confirmaria. E a promessa do Senhor nunca se cumpriria, não seria verdadeira. E aí você pergunta assim, pastor, mas essa é uma ação sobrenatural da ressurreição. Ela é porque da mesma forma que o Senhor sopra a vida e esse fôlego volta para Deus, Ele devolve a vida. E com Jesus como humano, como homem, aconteceu isso. E da mesma forma que aconteceu com Jesus, acontecerá com todos aqueles que acreditaram no Senhor dentro da sua esfera de conhecimento. Porque senão, os que dormiram continuarão prisioneiros para sempre. Eles pereceram, eles deixariam de existir e nós seríamos prisioneiros do pecado. E o pecado nunca seria eliminado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, daqueles que dormiram o sono da morte. Ele ressuscitou. Veja, a minha vida em Cristo não se limita apenas a esta vida, porque senão não há sentido, não há lógica. E eu estou tentando apresentar isso para você hoje dentro do tema do pecado, olhando para toda a humanidade, para todos os efeitos, para toda a crença, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, traz um efeito do pecado, assim todos serão vivificados em Cristo, quando Ele voltar pela segunda vez. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e todo poder. Aqui está. Tem vários outros versos, eu sugiro a você que leia esse capítulo. Mas aqui está o sentido, sabe? A razão. Quando Cristo morreu e quando Ele ressuscitou, Ele estava dizendo: há cura para o pecado. Nesse final de semana nós relembraremos um dos momentos que marcam o cristianismo. É a libertação, é a Páscoa, é a morte, mas é a ressurreição. Nós cremos em um Jesus que vive e que um dia voltará. Você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus nesse momento e se preparar para aquele encontro?
O preparo é a entrega diária, constante, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero isso. Você quer orar comigo agora? Você deseja? Pai do céu, obrigado pela morte e obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo. Um dia, definitivamente, seremos curados do pecado, pela morte e pela ressurreição, pela volta de Jesus. Obrigado por isso, em nome do Salvador. Amém.